Desde a antiguidade, civilizações antigas construíram inúmeros monumentos maravilhosos em diferentes partes do mundo, ao longo de séculos, e essas civilizações antigas deixaram esse legado para a humanidade. Seja bem-vindo ao Mundo Invencível. Se você gosta de conteúdos sobre curiosidades diversas, já deixa aquele like e se inscreva no canal acionando o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos nessa conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo. Localizadas no Egito, as pirâmides de Gizé são um complexo de 3 pirâmides construídas durante o Império Antigo. Conhecida como Grande Pirâmide de Gizé, Quéops é a maior e mais famosa das 3 pirâmides principais do complexo. Com 230 metros de base e 146 metros de altura, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As pirâmides foram construídas para servirem como tumbas dos faraós do Egito Antigo. Acredita-se que a Grande Pirâmide de Gizé tenha sido construída durante o reinado do faraó Quéops, por volta de 2560 a.C. As pirâmides são um testemunho da engenharia e arquitetura avançadas do Egito Antigo, e continuam a ser uma das principais atrações turísticas do Egito até hoje. É interessante notar que a construção das pirâmides foi realizada por milhares de trabalhadores, sem o uso de tecnologia moderna, como máquinas ou ferramentas elétricas. O mausoléu de Halicarnasso foi construído para abrigar os restos mortais do rei Mausolo, governante da cidade grega de Halicarnasso, na atual Turquia. O mausoléu foi construído no século IV a.C. e era uma estrutura impressionante, com mais de 40 metros de altura, rodeado por esculturas elaboradas e um terraço com colunas. O mausoléu foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo devido à sua arquitetura avançada e beleza. O edifício foi destruído por um terremoto no século XIV, e agora só restam algumas ruínas do local. Curiosamente, a palavra mausoléu vem do nome do rei Mausolo e se tornou um termo genérico para um edifício que abriga um túmulo ou monumento. Além disso, o mausoléu de Halicarnasso foi uma inspiração para muitas outras estruturas arquitetônicas ao longo dos séculos, incluindo o Taj Mahal na Índia. Localizado na antiga cidade grega de Éfeso, na atual Turquia, o Templo de Ártemis foi um templo dedicado à deusa grega Ártemis. Acredita-se que o templo tenha sido construído no século VI a.C., embora tenha sido reconstruído várias vezes ao longo dos séculos devido a incêndios e invasões. O templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo devido à sua beleza e grandeza. Era uma estrutura enorme, com mais de 100 colunas de mármore que se elevavam até uma altura de mais de 18 metros. O templo foi um centro importante de culto da deusa Ártemis e atraía peregrinos de toda a Grécia Antiga. Curiosamente, o templo foi destruído várias vezes ao longo dos séculos, incluindo uma vez por um homem que ficou famoso por incendiar o templo apenas para se tornar famoso. Apesar disso, partes da estrutura ainda podem ser vistas hoje em dia em Éfeso, que agora é um local turístico popular na Turquia. Localizada na Grécia, a estátua de Zeus em Olímpia era uma estátua de ouro e marfim, construída no templo de Zeus na cidade de Olímpia. A estátua media cerca de 12 metros de altura e era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua foi encomendada por um dos mais importantes governantes da Grécia Antiga, o tirano grego Pisístrato, em meados do século VI a.C. A estátua foi criada por Fídias, um dos mais famosos escultores da Grécia Antiga. Acredita-se que a estátua tenha sido destruída por um incêndio no ano de 426 d.C. A estátua de Zeus em Olímpia era um dos tesouros mais preciosos da Grécia Antiga e um símbolo da grande riqueza e poder dos governantes gregos. A estátua representava o deus Zeus sentado em um trono, segurando um cetro em uma das mãos e uma estátua da deusa Nike, deusa da vitória, na outra mão. A estrutura era decorada com detalhes minuciosos, incluindo cenas mitológicas e esculturas de animais. Curiosamente, Fídias foi responsável por várias outras esculturas famosas da Grécia Antiga, incluindo Atena Partenos, uma estátua gigante da deusa Atena, que também era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Colosso de Rhodes era uma estátua que representava o deus Sol grego Hélio. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e foi erguida por Carés de Lindos em 280 a.C. Foi construído para comemorar a vitória de Rhodes contra o governante macedônio Antígono Monoftalmo, cujo filho, Demétrio I, sem sucesso, sitiou Rhodes em 305 a.C. Com 30 metros de altura e pesando cerca de 70 toneladas, a estátua servia como porta de entrada à ilha de Rhodes e representava o deus Sol Hélios. Segundo alguns historiadores, as pernas do colosso ligavam as margens do canal.
Em uma das mãos do colosso, havia um farol que servia para iluminar as embarcações noturnas. O monumento foi destruído durante um terremoto de 226 a.C. e nunca foi reconstruído. Em 2015, foram anunciados planos preliminares sobre a construção de um novo colosso no Porto de Rhodes, embora a localização real do original ainda permaneça incerta. O Farol de Alexandria é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi construído para servir de referencial para os navegantes, na Ilha de Faros. Para servir de entrada no porto e informar os navegantes da proximidade de terras, Ptolomeu mandou construir o Farol de Alexandria. Este tinha lugar na Ilha de Faros, e por causa do nome da ilha, todas as construções até hoje, com o mesmo objetivo, são chamadas de farol. O encarregado da construção, em 280 a.C., foi o arquiteto grego Sóstrato de Cnido. Após finalizada a obra, a grandeza do farol chamou a atenção de todos. O Farol de Alexandria tinha cerca de 150 metros de altura, estabelecia-se sobre uma base quadrada, a qual era superada por uma torre octogonal de mármore. Acima dessa torre ficava o elemento fundamental para o farol, uma chama que ficava acesa constantemente. Havia ainda no topo do farol uma estátua de Poseidon, figura da mitologia grega responsável pelos mares. O farol foi gravemente danificado por um terremoto em 956 e novamente em 1303 e 1323. Finalmente o restante da estrutura desapareceu em 1480, quando o então sultão do Egito, Qaitbay, construiu uma fortaleza medieval na plataforma do local do farol usando algumas das pedras caídas. Os Jardins Suspensos da Babilônia foram uma série de terraços construídos na antiga cidade de Babilônia, localizada na Mesopotâmia, atual Iraque. Embora sua existência seja contestada, se realmente existiram, elas seriam consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. De acordo com a lenda, os jardins foram construídos pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa, que estava sofrendo de saudades das montanhas verdes e exuberantes de sua terra natal. Era composto por cerca de 6 terraços construídos como andares, dando a ideia de serem levadiços, ou suspensos, como o próprio nome sugere. Os andares tinham cerca de 120 metros quadrados, apoiados por gigantes colunas que chegavam a medir até 100 metros. O jardim era composto por uma série de terraços escalonados, com plantas e árvores exóticas, que eram irrigados por um engenhoso sistema de canais. Acredita-se que os jardins foram construídos no século VI a.C. Embora não haja evidências arqueológicas que confirmem a existência dos jardins suspensos da Babilônia, muitas fontes antigas descrevem sua beleza e complexidade. Eles são considerados um exemplo impressionante do engenho e da habilidade dos povos da antiga Mesopotâmia. E essas foram as 7 maravilhas do mundo antigo. Espero que tenha gostado dessa jornada através da história e da arquitetura dessas incríveis construções. Se você gostou deste conteúdo, deixe um like para fortalecer o canal e não se esqueça de se inscrever para conferir mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.